Na nova temporada do podcast Essa Geração, a Fundação Tite Setúbal segue tentando descobrir os dilemas e anseios dos jovens brasileiros. Nos próximos 3 episódios, nós vamos conhecer a Samela Sateré Maué. Ela tem 25 anos, estuda biologia e é de Manaus. E vai ser na voz dela que a gente vai tentar entender o que essa geração pensa sobre política. A COP26 dedicou a sexta-feira para discutir o papel da juventude no combate à crise climática. Por iniciativa própria, jovens do mundo todo adotaram a causa e tornaram tradição as manifestações pela defesa da preservação do planeta. Essa barulheira toda aí é de verdade mesmo. Eu sei porque eu estava lá, nas ruas de Glasgow, para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26 de 2021. E eu vi e vivi tudo isso em primeira mão. Não sozinha, é claro. Junto comigo, jovens de todo o mundo. E uma delegação de mais de 40 pessoas que viajaram comigo do Brasil para representar os povos indígenas. Aqui é a Samela Sateré Maué. Eu estou aqui na COP26, em Glasgow, na Escócia, para falar um pouco sobre mudanças climáticas, sobre aquecimento global, sobre justiça climática, porque nós tivemos que sair do nosso território, no Brasil, na nossa terra indígena, para falar para os grandes líderes globais o que as ações deles estão causando no nosso território e quais são os impactos que nós sofremos no dia a dia por conta das ações dessas grandes fábricas e dessas pessoas que têm essas intenções que são apenas de lucrar. Nós, povos indígenas, somos os principais defensores do meio ambiente, porque nós sempre estivemos em luta pela vida e na luta pelo nosso território. E nós, juventude indígena, temos a capacidade de mobilizar as pessoas. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre como a juventude indígena e como os povos indígenas estão segurando o céu. Se você contasse para a Samela de alguns anos atrás que ela estaria a mais de 8.000 quilômetros longe de casa, na Escócia, representando o seu povo e a causa indígena no meio de líderes mundiais, talvez ela, eu não acreditaria. É porque a minha vida mudou muito nos últimos tempos. Eu não posso dizer que foi do nada, porque por trás disso tem séculos de muito trabalho, de tantos que vieram antes de mim. Mas com as redes sociais, essa luta de resistência dos povos originários alcançou novos espaços. E eu não podia me dar ao luxo de ignorar esse chamado. Até porque a questão é urgente, viu? Foi divulgado agora há pouquinho, no final da madrugada, pela ONU, o maior relatório sobre mudanças do clima já produzido na história. E os dados mostram que o mundo está a um passo de passar por um colapso climático. Os compromissos atuais globais não serão suficientes para conter a crise climática e a elevação da temperatura pode chegar a 2,7 graus Celsius ainda neste século. Atualmente, com 1 grau de aquecimento, já vivemos mais ondas de calor, secas, tempestades e inundações mais severas. E a cada grau de elevação, os efeitos se intensificam. Para começar, se você não vive numa bolha isolada, você sabe que a gente está vivendo um governo que mais ataca o direito dos povos indígenas e também os ambientais, desde a ditadura. Tem uma cultura regional, é o índio que toca fogo no roçado, é o caboclo também, o pequeno produtor que toca fogo no roçado. Alguns acham que eu devo mudar a cultura. Eu gostaria que pudesse mudar muitas culturas, de uma hora para outra. Infelizmente, a gente não está sozinho nessa. A crise climática é um problema no mundo todo e nós não temos mais tempo a perder. Além de indígena, eu também sou estudante de biologia, então você pode imaginar como essas questões me afetam. Mas até aí, eu estava quieta no meu canto, focada nos estudos e no trabalho com a associação. Até que em 2020, o mundo virou de cabeça para baixo. Sim, gente, eu tô falando da pandemia da Covid-19. E eu senti essa urgência de falar com mais pessoas. As atividades da faculdade viraram remotas e algumas até foram suspensas. Então eu resolvi investir esse tempo que estava sobrando numa habilidade que sempre foi natural para mim, que é a comunicação. Iherok Manaim, Uitó, Samela Sateré Maué. E aí, gente, gostou?
É assim que o povo Sateré-Maué se cumprimenta no dia a dia. E hoje eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui na Amazônia. Claro que, como quase todo mundo dessa geração, eu já estava nas redes sociais. E eu também já usava como ferramenta de trabalho, principalmente para ajudar na venda dos artesanatos da Associação de Mulheres Indígenas Sateré-Maué, a AMISME, que fica aqui em Manaus, onde eu nasci e vivo até hoje. É estranho porque, apesar de ter nascido dentro de uma associação de mulheres, foi só recentemente que eu comecei, de fato, a ser reconhecida como ativista. No começo era tudo na internet, mas com a flexibilização da pandemia, o povo começou a se reunir, seguindo todos os protocolos, é claro. E a minha mãe já tá dizendo por aí que eu não paro mais em casa. Agora, no momento, ela tá numa correria para cima e para baixo. Eu sinto muita falta dela perto de mim, mas é por uma boa causa que ela está viajando, é por uma boa causa que ela está na luta e melhor ainda, agora nos ajudando, né? E a correria é real mesmo. É reunião do Zoom o dia inteiro, evento para todo lado, grupos de WhatsApp que não param de apitar. Mas também não é por acaso. Não é querendo me achar, mas vocês querem entender por que eu ando tão atarefada? A bio do meu Instagram pode te dar algumas pistas. Samela Uiá, criadora de conteúdo digital no Instagram, artesã na AMISME Sateré-Maué, apresentadora no canal Reload, colunista na Amazônia Real, comunicadora da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e também da AMIGA, Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, e ativista ambiental pelo Fridays for Future Brasil. E agora, podcaster. É muita coisa. No momento, eu me via vendendo artesanato fisicamente, nas feiras, nas exposições, nas universidades. E em outro, eu já não ficava mais só na venda, porque a minha importância estava ali na fala, com microfone e tudo mais. Mas isso tudo ainda é muito recente para mim. É tudo muito novo. Mas isso não quer dizer também que eu me tornei ativista do dia para a noite. Enquanto mulher indígena, isso faz parte de quem eu sou. Não teve um momento em que eu decidi ser ativista, porque eu já nasci na luta. Se a palavra ativismo são pessoas que lutam por uma causa, por um legado, nós, povos indígenas, somos ativistas há muito tempo, porque desde a invasão nós já estivemos na luta pela defesa do nosso território. E eu acho que quem nasce indígena não escolhe ser ativista. A gente já nasce ativista. Porque ativista é, na verdade, uma palavra para quem tem um objetivo de luta. E nós sempre estivemos em luta. Pela nossa identidade, pelo nosso território. E eu cresci vendo isso dentro de casa. Eu me chamo Regina Sateré, sou a mãe da Samela Sateré. E eu moro aqui, na Compensa, na Associação de Mulheres de Sateré-Maué, na Compensa, onde minha mãe deixou, né, para a gente. Ela foi a fundadora da associação e hoje ela não se encontra mais conosco. Mas eu continuo ali na associação, lutando, mantendo e ajudando as mulheres que precisam. Nos anos 70, logo depois que o marido da minha bisavó morreu, a minha avó e a minha mãe foram trazidas para Manaus pela FUNAI, que na época era chamada de Serviço de Proteção aos Índios. Não foi fácil. Na cidade elas sofreram muito, trabalharam duro e precisaram lutar contra várias tentativas de apagamento cultural. A associação foi uma das formas que elas encontraram de manter a identidade delas e também de ajudar outras mulheres indígenas. Então, quando elas chegaram em Manaus, umas já eram adolescentes, outras eram crianças, umas já eram adultas, eram 6. Elas tiveram todo o impacto social de viver na cidade e sofreram todo tipo de violência, violações, apagamento da cultura, de identidade, por estar na cidade. E também viver na cidade é tudo pago, né? Para sair, para comer, para viajar, tem que pagar. E dentro da aldeia não é assim. Então, aí ela foi atrás do direito dela. E juntou-se com outras mulheres também que trabalhavam em casa de família, que saíam sem direito a nada das casas dos patrões. Os patrões ficavam com elas até o tempo que elas serviam. Depois que não servia mais para eles jogavam fora, né? E por isso mais que a associação foi fundada. Aí a gente começou a trabalhar com nossos próprios trabalhos que a gente fazia já na aldeia. Então ela voltou a trabalhar com o artesanato.
né? Então, isso ela passou para mim, passou para as outras pessoas, ela juntou as irmãs delas, foram 4 irmãs na época que fundaram a associação. A vovó deu muita força para ela a fundar a associação, porque elas queriam que as mulheres também se erguessem, né? Então, foi uma luta de todas elas. E a minha mãe ficou mais nessa parte política, como organizar, como buscar os seus direitos. Ela ficou mais nessa parte política. As outras ficaram mais nas partes cultural, né? De dança, de artesanato, essas coisas. E aí as outras mulheres negras, outras associações de dona de casa, essas coisas assim, foram se juntando. A MISME, Associação de Mulheres Indígenas Sateré-Maué, foi criada em 1992 e institucionalizada 3 anos mais tarde, em 95. E no ano seguinte, eu nasci. Então, não é exagero dizer que eu nasci dentro do movimento. Todas as minhas memórias estão ligadas a essas reuniões, aos atos, aos manifestos. E foi assim, vendo tudo isso de perto, que eu descobri o que é fazer política. Uma das lutas do movimento indígena, do qual a minha mãe e a minha avó faziam parte, foi a política de cotas dentro da Universidade do Estado do Amazonas, que só entrou em vigor em 2006. Foi esse sistema que permitiu que eu entrasse na universidade em 2015. E isso foi fundamental para estimular a minha visão crítica de mundo. Foi lá também que eu conheci pessoas como essa, que você vai ouvir agora. Então, oi, eu me chamo Marcilene da Silva. Atualmente eu sou aluna de pós-graduação do mestrado de ensino de ciências na Amazônia da Universidade do Estado do Amazonas também. Eu e a Marcilene nos conhecemos nos corredores da universidade, mais especificamente na turma de biologia. E depois que a gente estagiou no mesmo laboratório, não se desgrudou mais. E a gente criou essa amizade, esse laço, né, que une a gente tanto nas questões que se iniciaram, então, fazendo trabalhos acadêmicos, né, a proximidade, e que a gente trouxe para a vida, né, que se abrangeu para esse caminho. A Marci me viu ganhando cada vez mais voz e acompanhou de perto essa minha evolução como ativista, dentro e fora da universidade. E a partir daí ela percebeu que uma maneira de abranger não só essa frente de liderança dentro da nossa universidade seria, então, atribuindo, desenvolvendo projetos e mostrando quem ela era nos seus perfis de redes sociais. Então, eu acredito que esse reconhecimento dela de poder falar para mais pessoas e até não só mais nessa linha de frente dentro da faculdade, mas agora para o mundo, foi utilizando as redes sociais. O que eu conheço da minha amiga é que nas redes sociais ela está utilizando esse recurso para que ela seja vista realmente como uma pessoa séria que já levanta a bandeira de toda a cultura indígena, de tudo que eles representam para o nosso país e para o mundo. Então, ela não quer ser vista como mais um meme, mais uma brincadeira de alguém que está só querendo ser vista por risos. Ela realmente quer ser levada a sério, quer atuar e quer representar esses povos. Eu tenho esse meu jeito sério também porque eu já levei muita pedrada. Por ser mulher, por ser jovem, até dentro do movimento mesmo. Eu já escutei muito. O que essa menina aqui tá falando? Não tem nem idade pra saber das coisas. Engraçado como gerações anteriores muitas vezes querem desacreditar das opiniões e das experiências de nós, mais novos. E às vezes dizem que essa geração não quer se envolver com política. Também eu não quero diminuir o tamanho do caminho trilhado por quem veio antes de mim. Eu já falei aqui que eu tenho muito respeito pelos séculos de luta e trabalho dos meus. E também eu não quero parecer que eu tô totalmente pronta. Longe disso. Eu sei que ainda tenho muito a aprender. Inclusive, essa é uma das razões que me impede de entrar na política partidária. Apesar de já ter sido sondada algumas vezes. Mas isso eu conto nos próximos episódios. Sabe de uma outra coisa que rola e também me incomoda muito? São as comparações. Como as que rolam com a Greta Thunberg, por exemplo. Thank you everyone
today. It is not a secret that COP26 is a failure. It should be obvious that we cannot solve a crisis with the same methods that got us into it in the first place. And more people are starting to realize this. É claro que eu reconheço o papel super importante da Greta nessa luta. Uma luta que também é minha. Mas eu não quero ser vista como uma versão genérica de Greta Thunberg. Eu também não quero que a minha imagem seja apagada por uma outra pessoa. Por uma pessoa branca, por uma pessoa não indígena. A gente chegou na pauta ambiental por caminhos muito diferentes. Vivências diferentes. E essas nossas demandas também são diferentes. Eu não sei se vocês conhecem a Célia Chacriabá. E se não conhecem, precisam conhecer. Porque ela é uma grande referência na resistência indígena atual. Que os povos indígenas estão chegando 1 milhão no Brasil, mas a gente não faz a reflexão quantos povos indígenas foram enterrados, quanta diversidade foram enterrada, quantas línguas foram enterradas. O que está em curso hoje no Brasil é um genocídio legislado. É o próprio Estado brasileiro, é o próprio Poder Judiciário autorizando a matar os povos indígenas. Mas foi só ela começar a alcançar protagonismo na luta para apelidarem ela de a Fátima Bernardes indígena. De novo, nós não temos nada contra a Fátima Bernardes. Muito pelo contrário. Mas a Célia não é a versão genérica de ninguém. A Célia é a Célia. Assim como o meu parente não é a versão indígena do Whindersson Nunes. E assim como eu não sou a Greta Thunberg do Amazonas. Eu sou a Samela Sateré Maué. E assim como eu, deve existir muitas outras. Algumas delas eu conheci no evento que eu falei no começo, a COP26 em Glasgow. E nas minhas muitas outras andanças pelo Brasil e pelo mundo. E eu fico aqui me perguntando, por que tanta gente tem dificuldade de reconhecer isso? E como eu faço para que elas acreditem mais na minha geração? Esse é um papo para o próximo episódio. Essa geração é uma produção da Rádio Novelo para a Fundação TID Setúbal. A coordenação geral por parte da Fundação é da Fernanda Nobre e do Márcio Black. E quem responde pelo digital e pela identidade visual é o Amaury Eugênio, a Gaia Vieira e o Ricardo Matesse. Pela Novelo, a coordenação geral do podcast é da Paula Scarpim e da Bárbara Rubira, que também é responsável pela produção e assina o roteiro com o Edu Araújo. A edição e sonorização são da Júlia Matos. E a mixagem é do João Jabassi, da Pipoca Sound. A nossa música tema foi composta pelo Chico Correia. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição e a locução. Tem hora que ela explode, tem hora que ela amanhece gritando lá na casa dela. E aí, ela já acordou, que ela grita lá na casa dela, ela mora separada de mim, assim, uns 5 quilômetros, assim. Aí, quando ela acorda, ela grita, tem café! Cadê o café? Aí, quando vem chuva, ela grita mesmo assim, lá vem ela! Mas a Samela já acordou.